Graça e paz, igreja, em nome de Jesus, amém? Louvo a Deus por mais um dia, nosso último dia da semana recarga, uma semana abençoada, onde nós estamos orando pelas famílias da igreja, buscando a direção, buscando a orientação do Senhor para a nossa casa, diante de tantas lutas, né? Temos vivido. Diante de tantos desafios nesse tempo presente, as eras mais difíceis, momentos mais difíceis na história da família, né? Isso aí já estamos vivendo já há algumas décadas, e agora a coisa complicou um pouquinho mais aí com a pandemia. Vamos orar pela família brasileira, vamos orar pela família evangélica brasileira. Temos perdido alguns referenciais importantes, temos vivido debaixo de alguns conceitos, algumas ideologias que têm feito com que a família, esse núcleo tão poderoso e tão norteador para uma série de coisas, tem se fragmentado. E aí esse poder que nós temos como uma equipe que luta, que sonha, que trabalha, que rompe, que vence desafios, esse grupo fragmentado, ele perde a força. E aí a gente vai vendo uma sociedade cada vez mais fraca, uma igreja cada vez mais fraca, porque a base da sociedade é a família. Vou ler aqui mais uma vez um texto de Salmo 127, é um texto que a gente tem colocado aí como princípio para essa semana de oração, semana recarga, semana de oração. Eu vou ler aqui com você, me acompanha, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como as flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, e não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Esse texto, nós temos aqui tantas promessas de Deus para a família. A promessa que Deus é Ele que deve guardar a casa, é Ele que deve guardar a família, é Ele que deve guardar a cidade, é Ele que deve guardar o nosso Brasil, o mundo, é Ele que guarda. Porque se não for Ele, está tudo perdido. E que a gente tem usado esse texto para pensar sobre o verso 3, que diz que os filhos são herança do Senhor, e o vosso fruto, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Família, eu queria que você fizesse o primeiro momento de oração agora, oração de gratidão à sua família. Família, a gente não escolhe, família é presente de Deus. Você não escolheu seu pai, você não escolheu sua mãe, você foi escolhido, Deus botou você lá. Então, eu queria que você, nesse momento, te conduzir, você que está em casa, a fazer esse primeiro momento de gratidão a Deus, agradecer o Senhor com todo o teu coração.
Fala assim: Senhor, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha irmã. Família nuclear: pai, mãe, irmãos, filhos. Ore por isso agora, agradecendo a Deus. Vou te dar alguns instantes aí para você orar. Obrigado a Deus pela família que o Senhor deu, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse time, ó Deus, por essa equipe tão maravilhosa, ó Deus, dos nossos pais, ó Deus, que com esforço, ó Deus, com dedicação, com carinho, com horas, ó Pai, de cuidado, ó Pai, nos carregou, nos alimentou, nos educou, ó Deus. Pessoas, ó Deus, especialíssimas, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida dos nossos pais, ó Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Deus, pela minha mãe, pelo meu pai. Obrigado, ó Deus, pelo cuidado que eles tiveram e ainda têm por nós, ó Deus. Queremos também te agradecer, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, irmãos de sangue, ó Pai, irmão, irmã, Deus, pessoas que nos ensinaram a caminhar, nos ensinaram a compartilhar de histórias, do espaço físico, pessoas que nos ensinaram, ó Deus, a respeitar os iguais e os diferentes, a respeitar os nossos pares, os nossos colegas, os nossos amigos. Tudo começou, olha, a partir do nosso respeito com os nossos irmãos, do nosso carinho com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo tempo de qualidade da nossa infância, ó Deus, onde nós brincamos, onde nós nos amamos, ó Deus,
como irmãos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque através desse relacionamento nós podemos aprender a desenvolver outros relacionamentos fora de casa. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos filhos, ó Pai. Oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de criar, de educar, ó Deus, de ensinar o caminho que eles devem andar, de compartilhar aquilo que nós aprendemos outrora com os nossos pais, ó Deus, de fazer com que eles compreendam o mundo, ó Deus, o mundo, ó Pai, sobretudo o mundo espiritual, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos filhos, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de sermos responsáveis, ó Deus, por uma vida, ó Deus, pela educação, pela história de uma pessoa ou de algumas pessoas. Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ser pai, de ser mãe, ó Deus. Deus, queremos te agradecer pelos nossos filhos. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos filhos. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos pais. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos. E muito obrigado, ó Deus, pelos nossos filhos, ó Deus. Muito obrigado pela nossa família, ó Deus. Temos a certeza, ó Deus, que muitas falhas nós encontramos no meio das nossas famílias, ó Deus. Pai, nós não temos a prerrogativa de achar que nós fazemos parte de uma família perfeita, porque não existe essa família. Pai, mas na nossa família existe o amor, na nossa família existe o cuidado, existe o respeito, e nós sabemos que tudo isso vem do Senhor, e por isso nós te agradecemos pela nossa família, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Você agradeceu pela sua família nuclear, pai, mãe, irmãos e filhos. Agora eu vou te orientar a você pedir pela sua família nuclear. Você tem seus pais, vai pedir pelos seus pais. Se você tiver pai e tiver filho, ok, pede pelos pais, pede pelos filhos e pede pelos seus irmãos. Faça algum pedido aí. Tente lembrar de alguma necessidade, quem sabe da saúde da sua mãe, da saúde do seu pai, a saúde de um filho, uma prova que um filho vai passar, quem sabe um irmão seu que está desempregado, uma irmã que está passando com algum problema no casamento, enfim, você vai agora interceder pela sua família nuclear, e colocá-los diante de Deus, orar por eles de uma forma bem geral. Daqui a pouco a gente vai orar de uma forma específica. Então, ore aí pelos seus familiares. Vou te dar aí mais 5 minutos para você pedir, interceder pelos seus familiares. Pai, mãe, irmãos e filhos.
Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa família mais uma vez e intercedemos por ela, ó Deus, e clamamos, ó Pai, pela saúde física, saúde emocional e saúde espiritual, ó Deus, nossos pais, dos nossos filhos e dos nossos irmãos, ó Deus. Pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que conhece as nossas necessidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com a provisão, ó Deus, necessária, abrindo portas, ó Deus, salvando vidas, trazendo recuperação da saúde, ó Deus, aliviando, ó Deus, a dor, Pai, trazendo, ó Deus, refrigério, alegria, segurança, ó Deus, alento, conforto, ó Deus, para os nossos familiares. Ó Deus, abençoa a nossa família, ó Deus, enche a casa, a nossa casa, ó Deus, de paz e alegria, ó Deus. Enche, ó Deus, os nossos familiares da Tua presença, Pai. Enche os nossos familiares, ó Deus, de resposta, de oração, de convicção de que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano do universo. Pai, te pedimos, ó Deus, que os nossos familiares, ó Deus, pais, mães, ó Deus, nossos filhos, irmãos, ó Deus, tenham, ó Deus, a experiência de saber que o Senhor está cuidando deles, a experiência, ó Deus, dele obter, ó Deus, em Ti a resposta, ó Deus, obter em Ti, ó Deus, a solução dos problemas deles, ó Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Nós vamos continuar orando pela família de uma forma geral. Agora você vai orar pelos seus tios. Você lembra a última vez que você orou pelo seu tio? Seu tio, aquele que mora lá no outro estado, quem sabe já numa idade avançada. Quem sabe você não vê o seu tio há um tempão, ou a sua tia, a esposa do seu tio, a irmã do seu pai. Legal, você vai orar pela sua tia agora, seu tio. Você tem avô e avó, você vai colocá-los agora diante de Deus. Tem uma turma aí que sofreu uma pressão absurda com essa Covid, foi os idosos, aquele cabecinha branca. Vamos orar pelos nossos avós. Vamos orar pelo vozinho, pela vozinha, saúde, paz, saúde emocional. Mas queria que você orasse também por aquele seu primo. Um primo que, igualmente, falei aqui, seu tio, quem sabe você já não vê há anos. Mas que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai te trazer à memória o nome de um primo que você não vê, quem sabe há anos, ou quem sabe mora do lado da sua casa. Orar pelo seu primo, pela sua prima. Queria te desafiar a você orar, quem sabe pelo seu sobrinho ou pela sua sobrinha. Filho do seu irmão, no estudo dele, a influência do mal, que não chegue no seu sobrinho, que ele consiga vencer diante das dificuldades desse mundo presente, quem sabe arrumar um emprego, passar num concurso, ou passar numa prova, num vestibular, enfim, você vai orar pelo seu sobrinho. Olhe pelos seus primos, seus tios, avós, pelos seus sobrinhos, enfim, olhe pela sua família. Vamos orar pela uma família agora, uma família de extensão que a gente vai. Se você quiser incluir nessa oração aí, parentes mais, quem sabe do 2º grau, 3º grau, quem sabe você quer orar aí pelo seu cunhado. Coloque diante de Deus pessoas que fazem parte dessa rede sua, que não é a rede nuclear, essa rede que está em volta, que certamente é um problema que atinge esses seus parentes,
te atinge de alguma forma, porque é sangue do seu sangue. De alguma forma, aquilo que atinge os seus parentes vai te atingir também emocionalmente, porque você vai ficar triste. Então vamos orar pela nossa família em extensão, avô, avó, tio, tia, primo, prima, sobrinhos, sobrinhas, enfim, vamos orar pela nossa família agora. Coloque diante de Deus essas pessoas e peça a Deus livramento, peça a Deus saúde, peça a Deus salvação. Coloque diante de Deus essas pessoas.
Oh Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa família de extensão, ó Deus. Pai, aquele avôzinho, Pai, que está vivendo essa dificuldade da pandemia, nossa avó, Deus, que está vivendo num isolamento, ó Deus, por conta de não poder sair de casa, Deus. Aqueles, ó Deus, que estão com limitação, ó Deus, ou limitações por conta da saúde, ou por conta, ó Deus, da pandemia, ou por conta de algum problema financeiro, enfim, ó Deus, colocamos diante do Senhor essas pessoas, ó Deus, que lutaram a vida inteira, mas que agora, ó Pai, na terceira idade, estão enfrentando, ó Deus, esses desafios da vida, somados ao desafio da pandemia. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para ir até eles, a dar um telefonema, ó Deus, a enviar uma mensagem, quem sabe de vídeo gravada, expressando o nosso carinho, o nosso amor, ó Deus. De igual forma, os nossos tios, ó Pai. Ó Deus, temos tios, ó Deus, como no meu caso, tios que eu não vejo há anos. Tios, Pai, que perdemos o contato ao longo da nossa caminhada, por estarmos em outros estados. Às vezes, ó Deus, passamos anos sem nos comunicar, mas nos lembramos nesse momento, ó Deus, em oração, desses tios e tias, ó Deus, e pedimos de igual forma que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Deus, os faça prosperar, ó Deus, que eles, ó Deus, encontrem força, que eles estejam protegidos debaixo da Tua poderosa mão, ó Deus. Abençoe os nossos tios, as nossas tias, abençoe os nossos primos, ó Deus, tantos primos espalhados por esse Brasil afora, ó Deus, eu tenho. Peço que o Senhor abençoe cada um deles, ó Deus. Senhor, que o Senhor, Deus, dê a cada um desses a Tua presença, Deus. Que eles percebam, ó Deus, por meio, ó Deus, quem sabe da leitura da Tua palavra, ou de um culto como esse, ó Deus, que eles percebam todos esses nossos parentes, ó Deus, primos, tios, que existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que eles reconheçam Jesus Cristo na vida deles, ó Pai. Pai, não deixe que nenhum dos nossos primos, ó Deus, se envolvam, ó Deus, com drogas, com bebida alcoólica, com prostituição, ó Deus. Que eles venham Te buscar, ó Deus, crescer, seguindo o exemplo dos seus avós, seguindo o exemplo de alguns dos seus parentes, quem sabe um tio, uma tia, um pai ou uma mãe que te serviu ou que te servem, ó Deus, que eles vejam um exemplo cristão saudável na vida deles, ó Deus. Abençoe os nossos sobrinhos, ó Deus, sobrinhas, aqueles que estão, ó Deus, quem sabe nos colégios, nas faculdades, procurando um emprego, quem sabe, ó Deus, procurando um relacionamento, ó Deus. Pai, abençoe, ó Deus, a nossa família de extensão. Nós Te pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão vendo aí que eu ainda estou tossindo um pouco, né? Estou espirrando. É um pouco ainda dos sintomas aí da vacina que eu tomei, pelo menos alguns dizem que ainda dá um pouquinho disso, mas estou bem. Eu estava com febre lá na terça-feira e na quarta, hoje, ontem, hoje, quinta e sexta, né? Sem febre, graças a Deus, nada, só essas tossidinhas aí, básicas, né? Mas já estou bem, em nome de Jesus eu estou bem. Vamos agora para o outro momento de oração. Eu queria que a gente estivesse pedindo agora pela a união dos nossos familiares.
E aí você vai englobar toda essa família, a família nuclear e a família de extensão. União. Eu não sei, hoje, por conta da globalização, por conta da facilidade das estradas, dos aeroportos, dos portos, hoje o deslocamento está muito fácil, então as famílias elas vão crescendo e elas vão se espalhando pelo Brasil. Eu tenho parente no Brasil todo, parente que eu não vejo há anos. Pela união dessa família, talvez esse só seja o meu exemplo, talvez seja o seu exemplo aí, e não somente essa separação geográfica, porque tem gente que está distante, mas está mais perto do que aqueles que perto estão. Tem pessoas que estão mais distantes da gente e tão perto. Então, orar e pedir a Deus essa união, para que os familiares estejam juntos. Eu queria ler o texto aqui com você de Neemias 3, mas eu não vou ler não, você conhece o texto, você conhece a história. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, e ele tem uma sacada fantástica, Neemias. Ele separa as equipes para reconstruir aquele muro em 52 dias, um recorde, está no Guinness. Até hoje, ninguém bate esse recorde. Porque ele separa famílias vão construir esse determinado pedaço aqui, essa determinada porta. Então, quando ele bota as famílias juntas com um só propósito, unidas, elas seguem. Talvez você não consiga, como muito provavelmente a minha história, talvez pode ser a sua, famílias espalhadas no Brasil todo, não consiga se unir presencialmente no mesmo lugar, mas de repente você consegue mais união dentro da sua própria casa, entre você e seus filhos, você e os seus pais, você e os seus irmãos, para que vocês consigam construir os muros da vida, os muros que trazem segurança para a nossa casa, como Neemias estava buscando, com mais rapidez, com mais propósito, com mais missão, unidade dentro da própria casa, união na sua casa. Vamos orar. Incrível como às vezes a gente que trabalha com famílias, não só aqui na igreja, como também nos consultórios, a gente vai ver essa dinâmica dicotômica. Às vezes um marido puxa para um lado, a mulher puxa para o outro, os filhos puxam para o outro, e é uma família ali vivendo numa verdadeira briga, diante às vezes de um assunto, ou de vários assuntos. Unidade, estamos juntos, a família Resende está junto, nós vamos vencer assim, Deus está no comando, está direcionando para lá, e vamos todos juntos orar por unidade. Feche seus olhos aí, se você estiver com a sua família, orando com a sua família aí na sala, no quarto, puder dar as mãos aí ao seu marido, ao seu filho, dá a mão, e ore agora por eles, para que Deus dê a união, assim como Neemias orientou aquele povo na reconstrução do muro, e eles conseguiram fazer com excelência. Ore ao Senhor agora, para que Ele dê união, acabando com qualquer tipo de divisão dentro da sua casa.
Ó Deus, nós queremos clamar agora pela unidade na nossa casa, ó Deus. Que não haja, ó Deus, brigas, facções, ó Deus, dissensões, ó Deus, diante de propósito, ó Deus, diante da missão da nossa casa, ó Deus. Muito pelo contrário, ó Deus, que haja cooperação, ó Deus, desde um simples lavar de um copo, de um prato, ó Deus, onde cada um lavando o seu já estará contribuindo para a unidade da casa, ó Deus. Desde, ó Deus, a ajuda numa execução de uma tarefa escolar, ó Deus. Ó Pai, enfim, tantas coisas, ó Deus, que nós podemos ajudar uns aos outros, ó Deus, vivendo num só pensamento, num só propósito, ó Deus, numa união. Pai, sabemos que os filhos, ó Deus, têm temperamentos diferentes, alguns, ó Pai, têm personalidades, ó Deus, completamente diferentes do outro, ó Deus, mas, ó Pai, nós podemos viver, Pai, em união. Nós podemos comungar, ó Deus, da comunhão de uma mesa feliz, ó Deus, sorridente. Nós podemos, ó Deus, desfrutar da alegria de um almoço, ó Deus, em paz. Nós podemos, ó Deus, desfrutar da alegria, ó Deus, de fechar a porta à noite, quando todos chegarem, ó Deus, e agradecer ao Senhor, ó Deus, pelas bênçãos do livramento, pelas bênçãos, ó Deus, da provisão, ó Deus, estarmos focados, ó Deus, no mesmo objetivo, que é, ó Deus, viver, trabalhar, ó Deus, objetivos, ó Deus, que vão fazer com que a família cresça, prospere, Deus, vença, que as dissensões, que as brigas, ó Deus, caiam por terra, todas, em nome de Jesus, e que só haja paz, que só haja comunhão, que só haja alegria dentro da nossa casa, em nome de Jesus, amém. Muito bem, mas para que isso haja, para que haja essa união dentro de casa, eu queria te conduzir agora a orar por um outro ponto muito importante dentro da família, que é a oração pelos relacionamentos e principalmente por momentos de falhas, onde, quem sabe, a união, os pensamentos não foram tão iguais, e quem sabe você falou alguma coisa mais dura para um irmão, ou um pai falou para um filho, e você sabe que a coisa não está legal aí dentro da casa. Como é que vai ter união, unidade, comunhão, se os laços estão quebrados? Então nós vamos orar agora por perdão dentro de casa. Perdão entre, quem sabe, marido e mulher, filho e pai, pai e filha, irmão, irmão. E também, é claro, com a família em extensão. De repente, alguém está brigado com um tio. Olha aí, você pensou que ia vir orar aqui pela família, ia orar pelo seu irmão, pelo seu pai. E Deus agora está falando para você que você está com o seu relacionamento quebrado com um tio. E que você precisa reatar esse seu relacionamento. Que família tem que caminhar junto. Quem sabe você parou de falar aí com um primo, parou de, quem sabe, de falar com a sua avózinha, porque ela brigou com você e você agora não quer mais falar com a sua avó. Faz tempo que você não vai lá visitar. Reatar relacionamentos. Eu ia ler com vocês aqui, mas eu não vou ler também o texto, porque vocês conhecem, para a gente ganhar um pouco de tempo, que é Gênesis 45, José reencontra com seus irmãos e se revela ali com seus irmãos, já lá no Egito, depois dos seus irmãos ter vendido.
ele vai e perdoa os seus irmãos. Se revela aos seus irmãos e ainda perdoa os seus irmãos. Que exemplo lindo de relacionamentos restaurados. Olha, igreja, você que está nos ouvindo, está nos acompanhando nessa transmissão. Algumas coisas a Bíblia diz que elas são travadas, porque relacionamentos estão quebrados. Jesus cita até a ilustração de que se você vier ao templo trazer uma oferta, está brigado com o seu irmão, e fala assim, olha, não traga a sua oferta, vai lá, resolva o seu problema com o seu irmão e depois você traz a sua oferta. Mostrando que sua oferta com relacionamento quebrado, está por fora. Então, queria, em nome de Jesus, se você ainda não tomou essa iniciativa, ou se você ainda está em dúvida se é para tomar essa iniciativa ou não. Ah, mas foi ele que causou o problema, foi ele que... Irmão, não importa. Você tem que fazer a sua parte diante de Deus, você é responsável pela sua vida. Então você vai lá até essa pessoa, mande uma mensagem, liga para ela e reata esse seu relacionamento. Libere perdão se foi ela que te machucou, ou peça perdão se foi você que a machucou. Então vamos orar agora por relacionamentos quebrados, para que Deus restaure através de atitudes de humildade, atitudes de quebrantamento, atitudes de reconhecimento, atitudes de arrependimento, para que Deus restaure a unidade, a união na sua casa, a comunhão. E aí, quem sabe, alguma coisa que está dependendo, algum muro que precisa ser consertado na sua casa, ou na sua vida profissional, na sua vida espiritual, começa agora a acontecer de uma forma muito mais rápida, porque a família está unida. Vamos orar por relacionamentos quebrados.
Ó Deus, a tua palavra nos diz, ó Deus, se nós não tivermos cuidado com aqueles que são de casa, ó Deus, os nossos familiares, ó Deus, nós nos tornamos pior do que os incrédulos, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a suportar, ó Deus, a perdoar, a caminhar mais uma milha, ó Deus, a virar a face a segunda vez, ó Deus, a pedir perdão àqueles que nós magoamos, àqueles que nós ofendemos, ó Deus. Sangue do nosso sangue, ó Deus. Irmãos, primos, pais, filhos. Ó Deus, porque se a gente não conseguir viver em paz, ó Deus, com os da nossa própria carne, como é que a gente vai viver em paz com aquele que nós nem conhecemos, com aquele que não faz parte do nosso sangue, ó Deus? Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar mais uma milha. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração quebrantado e a reconhecer, ó Deus, que o outro também erra, assim como nós erramos. A pedir perdão, a restaurar, ó Deus, aquilo que foi quebrado, ó Deus, às vezes com uma simples palavra: eu te amo, me perdoa, vamos tentar mais uma vez. Enfim, ó Deus, nos dá essa clareza, nos dá essa humildade, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, quem sabe, romper com muitos mistérios, ó Deus, ocultos. Algumas coisas, Deus, estão retidas nos céus, ó Deus, por conta de relacionamentos quebrados dentro da própria casa, ó Pai. Irmãos, irmãs, Pai, ajuda-nos a ser uma família forte, unida, vivendo a felicidade, ó Deus, em poder dizer, quem sabe, para algum colega de trabalho: esse ali é meu primo, esse ali é meu irmão, é minha tia, pessoas que eu amo, que estamos juntos. Na minha festa de aniversário, eles vão estar lá, são os primeiros a serem convidados, porque nós nos amamos, porque nós temos comunhão. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a perdoar diante de alguns problemas grandes que foram causados no passado, ó Deus. Ajuda-nos a liberar o perdão, assim como o Senhor liberou, por meio do Teu Filho, na cruz do Calvário, morrendo, se entregando, derramando o Seu precioso sangue, para nos perdoar diante do Senhor, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Eita glória! Isso aí, nós estamos caminhando aí para o nosso término, vamos aqui para o último momento de oração dos nossos familiares. E você vai pedir pela salvação dos seus familiares. Existe alguém na sua família que está longe do Evangelho? Um irmão, um primo, um avô, um pai, um sobrinho, filho, um cunhado, uma cunhada, alguém que está longe do Evangelho, que se Jesus voltasse hoje, pelaquilo que você conhece, é claro que não é certeza, mas pelaquilo que você conhece e imagina, essa pessoa não iria para o céu, por estar longe da presença de Deus, envolvida com coisas erradas. Então vamos orar por ela. Talvez você seja a pessoa mais interessada pela a saúde espiritual dessa pessoa. Talvez você seja a única pessoa preocupada pela vida dessa pessoa. Então, o Espírito Santo traga à sua memória agora nomes, parentes, talvez parentes que nunca tiveram um encontro com Cristo, nunca serviram a Deus numa igreja, nunca quiseram saber do Evangelho. Então, ore para que ou Deus te dê a oportunidade de você ser bênção e falar do amor dele para essas pessoas, ou alguém, Deus levante alguém, um missionário, um pastor, um colega de trabalho, uma circunstância, para que ela ouça essa sua prima, essa sua tia, esse seu filho, esse seu pai, ouça do Evangelho, se
arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós vamos passar esses últimos minutos do nosso último dia da semana recarga, orando pela família e orando pela salvação da nossa família. Não vamos, a depender de nós, permitir que nenhum dos nossos parentes venha povoar o inferno. Nenhum vai se perder, porque nós vamos orar e nós vamos interceder. Se depender da nossa oração, se depender da nossa intercessão, nossos parentes, todos eles vão subir, todos eles lá no céu. Nós vamos fazer lá uma grande reunião com todos eles, nossos primos, tios, avós, paternos, maternos, todos lá juntos, celebrando, cantando no grande coral, toda a nossa família. Então ore por isso aí, pela salvação dos seus parentes. Tente usar nomes. Deus, salve meu tio fulano de tal, meu primo ciclano. Coloque diante de Deus de uma forma específica pela salvação da sua família. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa família, Pai. Crendo, ó Deus, que o Senhor enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é todo aquele, ó Deus, toda a nossa família, ó Deus, crê. Queremos te pedir, ó Deus, pela salvação de toda a nossa família, que toda a nossa família venha crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus, transforma a história da nossa família, ó Deus. Transforma, Deus,
Pai, em nome de Jesus, os projetos da nossa família, ó Deus. Abra as janelas dos céus, ó Deus, sobre a nossa família, ó Deus. Traga segurança financeira, segurança emocional, segurança espiritual em Ti, Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e guarde a nossa família, ó Deus. Faça a nossa família prosperar em Ti, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre a família, as famílias desta igreja, ó Deus, da segunda igreja batista do Plano Piloto, ó Deus, que nenhuma família dessa igreja, ó Deus, venha se perder, ó Deus, venha, ó Deus, que nenhum membro das famílias dessa igreja, ó Deus, venha se perder, ó Deus, que nenhum membro das famílias dessa igreja, ó Deus, venha sofrer, ó Deus, longe da Tua presença, ó Deus, se afastar do evangelho vivo, ó Deus. Pai, nós te pedimos a Tua bênção às famílias desta igreja, te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a família, as famílias do Teu povo, o povo de Deus, o povo que está espalhado, ó Deus, em todo o Brasil e o mundo. Guarde a Tua família, ó Deus, abençoa a Tua família, ó Deus, guardando o Teu povo, livrando de todo mal, ó Deus, dando a eles, ó Deus, todos os recursos necessários, sobretudo, ó Deus, a Tua presença, Deus, na vida, na casa, ó Deus, na sala, nos quartos, ó Deus, que as casas sejam cheias da Tua presença, ó Deus. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias, a família da Tua igreja, a Tua família do mundo inteiro. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Estamos encerrando mais uma semana recarga, oração pela família, e queremos deixar aqui o nosso convite. Não sei se ainda existem vagas. Ontem tinha pouquíssimas vagas para o nosso retiro da família amanhã. Se você já fez a sua inscrição, fique em oração essa noite, para que amanhã você saia cedo lá em direção a esse retiro, para que seja uma bênção naquele lugar lá, que nada de mal venha nos acontecer, que a gente tenha todo o cuidado dos protocolos, do distanciamento, para que a única coisa que vai ser espalhada naquele lugar lá é a presença de Deus, a alegria da comunhão dos santos, que a gente saia de lá revigorado pela presença de Deus amanhã, lá no nosso retiro. E que domingo seja aqui um dia maravilhoso, na nossa EBD, dos nossos cultos de manhã, pela noite, com conversão. Domingo vai ser o culto da saudade. Nós estaremos aqui à noite falando, cantando alguns cânticos, aliás, os cânticos todos antigos, já selecionados. Vai ser uma delícia aqui o culto de domingo. Então, ore por esse final de semana, para que famílias se reencontrem com Deus, que famílias se fortaleçam com Deus, que famílias cresçam ainda mais com Deus nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que vivemos aqui hoje. Obrigado, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida e na nossa família, Deus. Abençoa, ó Deus, amanhã a nossa reunião lá, ó Deus, no retiro. Guarda-nos, ó Deus, proteja-nos, ó Deus. Nos dá livramento, ó Deus, desse vírus maldito, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, poderosamente. Guarda-nos, ó Deus, com a Tua mão de poder, como o Senhor tem feito até o dia de hoje, e podemos dizer Ebenezer, porque confiamos no Teu poder, confiamos na Tua palavra, e debaixo da Tua palavra nós iremos, ó Deus, respeitando com toda a segurança, ó Deus, mas debaixo da Tua palavra que nos protege, ó Deus. Abençoa esse final de semana, ó Deus, que seja um final de semana rico, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até amanhã ou até domingo, se Deus quiser.